Bom, eu separei alguns temas para a gente tratar hoje sobre o consultório, como abrir um consultório psicopedagógico, mas eu quero que as perguntas venham de vocês também, tá bom? Eu separei alguns temas que eu acho importante, como escolher lugar, como captar clientela, a divulgação, como deve ser feita, os materiais necessários para iniciar um atendimento, quanto cobrar, o que eu devo cobrar. Eu sei que de região para região muda muito os valores, mas dá para a gente ter uma ideia, né? E também, o que deve ser cobrado? A anamnese deve ser cobrada, a devolutiva deve ser cobrada. Então, eu vou contar um pouco da minha experiência, né, desde que eu comecei há 29 anos atrás, como eu captei clientes, e dar também algumas dicas de erros de iniciantes, porque a gente comete muitos erros na tentativa de acertar. Então, se a gente já começar um consultório pensando nas possibilidades de erro, né, já vai ser bem melhor, porque a gente vai poder pular algumas etapas aí. Gente, se vocês acharem que essa live vai ser interessante para alguém que vocês conhecem, já aperta o aviãozinho, já manda para eles para participarem. E já está querendo saber quanto cobrar, Renata? Então, eu sugiro vocês fazerem uma pesquisa por região, tá? Então, eu vou te falar que aqui onde eu atendo, no Morumbi, Real Parque, o pessoal mais iniciante está entre 280 e 380 a sessão, tá? Agora, faz uma pesquisa, vai ligando para algumas que já estão atuando há mais tempo, para fazer uma média entre eles, para você saber quanto cobrar, entendeu? O que a gente não pode é que muita gente vem da sala de aula, vem professor e já está acostumado a atender como aula particular. Então, a gente tem que desmistificar a ideia de que vai ser aula particular. A gente tem que deixar claro que o nosso tratamento é a psicopedagogia, porque principalmente quem começou dando aula particular e depois tenta mudar para psicopedagogia, eles tendem a desvalorizar o valor da sessão. Então, tem que deixar bem claro, mesmo quem dá aula particular, que tipo de trabalho está fazendo. Então, se quer trabalhar como psicopedagoga, eu sugiro que foque na psicopedagogia e aí vá. Até faça a propaganda para aqueles que você já deu aula particular, de que agora você está trabalhando com a psicopedagogia. Mas aqui eu separei algumas dicas bem preciosas dos erros que a gente cometeu. Oi, Ana! Vamos colocar aqui, além do lugar que vocês estão falando, coloca aqui quem já tem consultório, quem já está trabalhando e já tem o próprio consultório. Oi, Vânia! Rio de Janeiro, não tenho consultório, ainda estou na pós. Bacana, essa live você vai poder esclarecer muitas dúvidas, Ana Lúcia, que é bem bacana. Eu vou fazer a live tanto para quem já tem o consultório, dar algumas dicas para bombar ainda mais o consultório, mas para quem está iniciando também, aquele que ainda não tem nem o lugar ainda para atender. Até vou contar um pouco para vocês da minha história, porque eu dava aula numa escola e eu comecei a atender em casa, eu ia na casa deles, era mais aula particular. Quando eu decidi que eu queria psicopedagogia, gente, ou a gente vai montar uma sala, ou as pessoas terminam não te levando tão a sério como psicopedagoga. Eles terminam te usando mais como professora particular. Vou começar com consultório esse ano, que bacana, Ana. Estou na pós também, ansiosa para terminar e começar a atender. Bacana, Daniela, vamos ver. Então, vamos lá. Eu acho que quando a gente começa a ter uma sala, nem que seja uma sala pequena, nem que a gente alugue alguns horários, eu acho que tudo é questão da gente começar. Não adianta também, eu vou ver uma coisa, olha, o ano passado eu tinha uma clínica que eu administrava e tinha várias salas que as pessoas às vezes vinham e alugavam.
Aquelas pessoas que queriam a sala por horário, elas faziam um cartão, colocavam lá um endereço e esperavam aparecer algum paciente para começar a frequentar a clínica e começar a atender. Eu vou te dizer que não funciona. A gente tem que marcar o território, a gente tem que se sentir pertencente àquele lugar. A gente tem que estar com a cara lá todo dia, sabe? Para as pessoas nos conhecerem, dos outros pacientes. Então, principalmente em consultório multidisciplinar, em clínica, né? Lá tinha fisioterapia, tinha pilates, teve uma época que teve médico também. Então, você estar presente no seu lugar, no começo, eu ia atender mas eu ficava a tarde inteira. Eu ficava estudando, eu ficava fazendo material. A gente tem que se sentir parte integrante, senão ele não acontece nunca. Gente, nenhum dos profissionais que foi lá e combinou que se tivesse paciente ia começar a atender, não aconteceu. Porque você tem que se doar de alguma maneira naquele espaço. Você tem que sentir que aquele espaço é teu e os outros têm que sentir que você faz parte desse espaço também. Vou baixando, senão não vejo as perguntas que estão chegando. E aí, é isso, a gente vai ver conforme, assim, vai olhando conforme a sua situação financeira, o que você pode, e vai começando aos poucos. Mas nem que você alugue um dia da semana uma sala, você se faça presente nessa sala nesse um dia. E isso faz toda a diferença, é muito diferente a valorização que te dão quando você tem o seu espaço, né? Que a pessoa que você já tem o seu espaço para ir lá, fazer uma anamnese tranquila, eles conhecerem qual é o seu ambiente, o seu material, o que você está fazendo, isso faz toda a diferença. Boa noite, olha aí, São Santo Antônio de Jesus, na Bahia, que bacana. Estou fazendo a transição da carreira para ficar só com a pedagogia, ficar com a psicopedagogia, bacana. Ah, Paula, agora entendi porque eu estou dividida entre a escola e o consultório. Obrigada, já esclareceu algumas dúvidas. Que bacana. Eu sou professora de educação infantil e já divido o consultório com a minha mentora. É muito importante. Algumas pessoas acham que é aula particular. Isso, principalmente quando a gente vem da sala de aula, gente. Eu comecei como dando aula particular. Quando eu fiz a psicopedagogia, já não tem mais como você ser só professora particular. Às vezes, a gente tem que deixar bem claro o nosso tipo de trabalho. Obrigada. E quando eles vão lá na anamnese, você já explica. Olha, gente, até às vezes pode ser que ele tenha uma prova, ele vai querer trazer o material. Às vezes eu vou pedir o material para a gente, para dar uma olhada. Mas o foco do trabalho são as habilidades cognitivas. Isso tem que estar bem claro na anamnese. O contrato com os pais é muito importante. Esse primeiro contato, a gente vai falar o que vai ser trabalhado, o que vai ser cobrado, tudo que for combinado, depois não dá confusão. Por exemplo, eu já explico na primeira sessão, que são 7 sessões ao todo no diagnóstico. 2 reuniões com os pais e 5 com a criança, com o adolescente. Agora, quando eu preciso ir na escola, eu também já aviso que é cobrado, porque são os nossos honorários, gente, é aí que a gente coloca a nossa valorização, né? A gente não paga honorário de todos. Se a gente vai no médico, eles perguntam se a primeira reunião é cobrada. Se você vai num médico, ele já te orienta, ele fica o tempo inteiro te escutando a sua queixa, e depois você resolve não fazer o tratamento com aquele médico. Faz sentido não pagar aquele atendimento, aquela sessão? Não faz, mas tudo isso tem que ficar combinado, porque assim, eu vejo muito profissional, termina, olha, vem me conhecer, a primeira não paga, e não, é nesse começo que a gente vai botar o nosso valor, tá? A gente vai ensinar que a nossa hora é muito cara mesmo, é para ser valorizada, porque o tanto que a gente estudou para estar lá orientando,
para a gente é simples orientar, porque a gente estudou muito para isso. Sou de Santo, estou montando minha sala. Que bacana, gente. Vão fazendo perguntas de todas as dúvidas que vocês tiverem em cima das questões que eu estou colocando. Alguma dúvida sobre sala? Sobre essa importância do quanto é o nosso cartão de visita, essa sala bem montada, onde a gente vai, nessa primeira reunião, colocar tudo às claras, como será o atendimento. Para montar um consultório, tem que fazer psicopedagogia? Só pedagogia não dá esse suporte? Não. A psicopedagogia é diferente. Eu sou pedagoga também, e a gente trabalha as linhas educacionais, é uma coisa muito diferente do que a psicopedagogia. A psicopedagogia nos prepara para trabalhar com todos os transtornos, para fazer um diagnóstico preciso das habilidades cognitivas, então é diferente. Agora, a pedagogia, quem tem a pedagogia com a psicopedagogia, gente, a gente dá um baile, né? Porque o pedagogo tem um jogo de cintura, principalmente quem já trabalhou em sala de aula, é muito mais tranquilo você trabalhar com a psicopedagogia. Eu percebo a diferença quando eu supervisiono uma psicopedagoga que veio da pedagogia e uma que veio da psicologia, tá bom? Vamos ver. Eu tenho um espaço na minha própria casa, é um local independente. Você acha que seria levado a sério pelas pessoas ou somente uma sala alugada em um prédio comercial? Olha, com entrada independente, eu conheço algumas que eu supervisiono que fazem assim. Elas conseguiram, por essa entrada independente, serem levadas a sério. Porque quem monta dentro da própria casa, uma que fica muito invasivo para o próprio psicopedagogo. Né? Você chega lá, ou está passando o filho e tem alguém na sala de espera, ou a mãe não pode entrar porque fica invasiva, ela se sente invadindo o espaço da profissional. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Quando tem uma entrada lateral, eu acho que melhora, mas eu ainda prefiro aquele espaço que a gente sai, sabe, não vai ter aquela coisa, até às vezes a confusão da própria casa. A empregada acha que tem uma emergência, vai lá e bate no consultório. O filho acha que é uma emergência, também vai lá e vai falar. Você não vai ter uma secretária, uma pessoa que possa receber. Então, fica uma coisa que eles confundem um pouco esses limites, sabe? Eles se sentem em casa demais para a situação. Mas, numa entrada independente, num começo, para arriscar o consultório, para começar com a clientela, eu acho ok. Mas tem que ficar muito claro, assim, do que você vai... os limites que você vai deixar claro, tá bom? Mais alguma dúvida quanto a local? Você trabalha com contrato? Não, o meu contrato é verbal. A única coisa que eu anoto, no primeiro sessão, eles preenchem uma ficha com todos os dados. Nome do pai, nome da mãe, a profissão, o e-mail, o endereço. E aí, embaixo, eu coloco uma observação. As sessões que não forem desmarcadas com 48 horas de antecedência serão cobradas, porque ali tem assinatura, e eles sabem o que eles estão assinando. Então, esse tipo de contrato eu faço, porque senão vira festa do caqui, né? Então, qualquer coisinha é motivo para faltar, se você não cobra, apareceu uma outra consulta, eu desmarco, apareceu um programa com um amiguinho, eu desmarco. E quando eles ligam para desmarcar e a secretária, que já está orientada, fala, olha, tudo bem, mas essa sessão será cobrada, num minuto as pessoas mudam. Não, então eu vou mudar o outro compromisso. Eles têm que sentir que é um compromisso, porque o que a gente faz com o horário que é desmarcado em cima da hora, né? É claro, gente, que tem exceção. Tem mãe que já vem me pagar, mas passou mal, teve que ir para o hospital. É claro que tem exceção. O que a gente não pode é deixar a exceção virar regra. A pessoa perceber, hoje morreu não sei quem, amanhã morreu a mesma pessoa,
e sempre tem uma desculpa para desmarcar a sessão. E mesmo aqueles que desmarcam e pagam a sessão várias vezes, eu também chamo e falo: olha, para mim não interessa eu ficar atendendo, recebendo sem trabalhar, porque é o meu nome que está em jogo. Porque depois a mãe chega na escola e fala que ele está em atendimento com a Paula Furtado e não está adiantando nada, porque a criança só falta, né? Às vezes não por motivo delas, porque eles adoram o atendimento. Eu falo isso de boca cheia, porque é verdade. A maioria dos meus pacientes fica discutindo comigo que não quer ir embora, porque é um espaço onde eles brincam, onde eles jogam, onde eles não sentem que estão trabalhando. E eu tenho a parte da arte-terapia, então toda sessão eu incluo as histórias, incluo alguma dinâmica arte-terapeuta. Principalmente porque eu descobri o poder das histórias como equilíbrio emocional e que também essa parte da arte-terapia, do autoconhecimento, é importantíssimo para o processo de atenção. Quanto mais eu me conheço, mais eu trabalho a minha atenção concentrada. É impressionante, gente. Não existe trabalho com TDAH, você não pode ficar trabalhando só as habilidades cognitivas. Se você não trabalhar o autoconhecimento, ele não muda os comportamentos, né? Que sempre tem alguma coisa que atrapalha, né? Ou não consegue se concentrar, ou fica cutucando o amigo, ou fica fazendo barulho. Então, você tem que trabalhar essa parte comportamental e emocional também. É muito gostoso quando eles perguntam, já acabou. É verdade, Soraya, é muito engraçado. E eles falam assim para mim: não, olha direito, não acabou ainda a sessão. Eu falo, já acabou, olha aqui, a gente passou 5 minutos, às vezes. Aí eles falam assim, como é que 50 minutos na escola demora tanto para passar e aqui passa tão rápido? Então, eles fazem essa comparação porque eles estão tão envolvidos, tá tão interessante, que eles terminam achando que você não deu todo o tempo, né? E eu acho engraçado também as crianças, às vezes você atrasa 1 minuto, você abre aqui, lá eles falam, você tem que me repor 1 minuto, hein? Você vai ao banheiro pegar um papelzinho papel toalha para limpar a mesa, eles falam, você perdeu 2 minutos. Eles ficam numa cobrança que chega a ser hilário a maneira como eles gostam e se envolvem no atendimento. Inicialmente, posso locar uma sala por hora, aquelas compartilhadas? Sim, mas é aquilo que eu te falei. Não vá no consultório só se você tiver o atendimento. De repente, eu acho que o melhor é eu locar por um período. Olha, toda quarta à tarde eu vou atender. Porque você tem que estar no lugar, gente. Olha, vocês não têm ideia do quanto isso faz a diferença. Eu falo para todos os psicopedagogos e arteterapeutas que eu supervisiono. E quando eu dei a dica, né, e eles seguiram, de fazer aquele momento deles no consultório, de ficar lá, nem que seja estudando, fez toda a diferença. Parece que você tem que botar energeticamente lá mesmo para as coisas acontecerem. Mas dá para compartilhar. O legal é começar. Eu só não acredito naquele que eu expliquei anteriormente, de você fazer o cartão, distribuir e deixar acontecer. Gente, se distribuir cartão adiantasse, você vai em algum dentista que ninguém te recomendou? Você vai em algum médico, às vezes você até vai, do convênio, você vai tentando e tal, mas é difícil. A nossa maior divulgação é com o boca a boca. A divulgação, quando gostam do teu trabalho, a clientela vem, eles terminam divulgando aquilo que eles gostam. E a divulgação maior ainda é quando eles não gostam. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a imagem, com o que a gente vai passar, com os contratos que a gente vai fazer antes de explicar tudo que vai ser cobrado, tudo que vai ser trabalhado, como vai ser trabalhado, de não prometer milagres, né, de falar que é um processo. Mas uma coisa que eu falo muito para os pacientes é que, para os pais dos pacientes,
é que o diagnóstico, talvez eles já vejam alguma mudança, porque eu não considero diagnóstico, eu considero tratamento também. Não tem como você vai lá, faz uma atividade com ele de conservação. Você vê que a criança não tem conservação, você vai deixar quieto? Ou você vai mediar e dar algumas estratégias para que ela aprenda a conservar, a classificar? Então, é sempre já um tratamento. E principalmente porque eu trabalho as histórias, as crianças já começam a ter transformações durante o diagnóstico. Então, às vezes, quando eu vou fazer a devolutiva, os pais estão espantados porque eles já demonstraram alguma melhora durante o diagnóstico. Você acha que os pais dão valor se você atender na casa das pessoas? Olha, eles ficam muito nessa tentativa. Tem pais que alguns pais me ligam e falam: ai, Paula, você foi super recomendada, falaram, mas eu precisava que você venha na minha casa. Eu falo: eu não vou. É muito diferente, gente. Eles podem não valorizar, até valorizar, mas você vai saber que o seu trabalho não sai igual, porque o espaço terapêutico é um espaço mágico, é único, é deles, eles sabem que lá, aquele lugar é deles, aquele momento é só para eles. E a criança em casa, quem dá aula particular sabe como é, né? Então, fica o tempo inteiro saindo para beber água, toca o telefone, ela quer saber o que aconteceu, toca o interfone. Então, a atenção não é igual, né? Eles têm que ter aquele momento, aquele espaço que é deles e que eles vão aproveitar muito mais. A terapia inclusiva complementar tem relação com a psicopedagogia? Bom, você também pode, na psicopedagogia, trabalhar a inclusão, né? Mas tem uma relação, porque você termina trabalhando com alguma dificuldade, tenta melhorar. Mas não é igual, porque, assim, na verdade, todo tipo de caso que cai na psicopedagogia termina sendo algum tipo de inclusão. Mas, às vezes, não é um transtorno de aprendizagem, e sim uma dificuldade, né? Então, às vezes, a criança pode ter uma dificuldade na leitura escrita, mas não ter um transtorno de leitura escrita, tá? Mas a gente pode trabalhar a terapia inclusiva na psicopedagogia, sim. Estou louca para fazer. Gente, olha, de Cuba. Tem gente. Eu recomendo muito, gente, a psicopedagogia realmente transforma a nossa visão do aprender. Eu sempre, mesmo com a pedagogia, eu sempre fui aquela professora que corria atrás, que sempre gostava de estudar, mas a psicopedagogia abre um mundo, assim, de conhecimentos muito diferente. A gente começa a encarar de outra maneira a aprendizagem. Eu tenho uma garagem bem espaçosa, pode ser organizada para o início? Pode. É só tomar cuidado com isso que eu falei. Não deixa as duas coisas se misturarem. Não deixa a sua casa ultrapassar o limite no consultório e nem o consultório ultrapassar o limite para sua casa. E é bem difícil conseguir isso. Tem que ter, no mínimo, a entrada separada. E se a pessoa não obedecer o estabelecido no contrato? Aí é complicado, né? Então, por exemplo, essa questão, eu já estou num patamar que, se não quiser seguir a minha regra, não fica. Então, eu não vou ficar agradando o cliente para ficar, mesmo porque tem lista de espera ali no consultório. Agora, eu acho que tem que deixar bem claro. Se a gente deixar o contrato claro, eles cumprem, né? Então, nessa questão do pagamento, nessa questão da assiduidade, do que está sendo trabalhado. Às vezes eles quebram o contrato, você fala que vai trabalhar a parte psicopedagógica, aí a criança, às vezes a mãe fala assim: Paulo, hoje você pode estudar com ela, que ela tem prova? Não tem problema, porque a gente nunca vai ser uma professora particular num ambiente psicopedagógico, a criança já sabe como você trabalha. E você pode trabalhar as habilidades, às vezes, estudando com ele, você vai trabalhar de uma maneira totalmente diferente. Quem assistiu minha live ontem, viu eu falando da gramática e da ortografia, que às vezes eu faço uma revisão
sintática com eles em 15 minutos. Às vezes eles estão estudando para análise sintática, não sabem nada, em 15 minutos eu medio e desequilibro as hipóteses para eles saberem a matéria e irem bem no dia seguinte, né? A gente está trabalhando com essa parte, se ele se sentir seguro, ele vai melhorar muito mais rápido. E aí, se a pessoa não obedecer, eu chamo e falo, olha, que nem eu falei, não adianta, você está pagando as sessões que está faltando, mas o meu trabalho não está sendo feito, então não me interessa. Ou você começa a frequentar assiduamente, ou eu não vou poder mais atender. Eu deixo assim muito claro que o poder de atender ou não está nas minhas mãos. Que a partir do momento que eles me escolheram, eles têm que seguir as regras do consultório. E esse contrato eu faço com as crianças também. Faltar e não avisar com 48 horas de antecedência? Isso. Gente, porque é um tempo mínimo para você poder encaixar alguém no lugar. A minha agenda, que é bem aquecida, às vezes, avisando, eu sou tão certinha que, por exemplo, a pessoa desmarcou no dia, mas eu consegui encaixar um que estava na espera. Eu falo, olha, essa você não vai cobrar porque eu não vou cobrar por conta disso. Mas ele tem que pesar um pouco no bolso para ele saber, porque pesa no nosso. Você deixa de atender o outro e ele não vai. E além de não ir, você ainda, o teu trabalho não está rendendo, não está evoluindo, porque ele não está frequentando. Então, eu deixo isso muito claro, e quando a criança começa a faltar muito, eu ligo para a escola e aviso. Porque quando eles fazem, às vezes eles fazem uns combinados com a escola, olha, você vai passar de ano, ou não vai fazer o reforço, mas tem que frequentar a psicopedagoga. E eles combinam lá, vão e terminam não indo. Mas é pouco que acontece isso. Como você faz com atraso? Atrasou, eu não reponho o tempo. Eu tenho que respeitar o próximo paciente. Eu dou, às vezes, aquela brecha de 10 minutos, então, como a sessão é de 50 minutos, mas eu respeito o paciente seguinte. Então, eu falo, às vezes eles falam, ai, desculpa, atrasei. Eu falo, ó, infelizmente, eu não vou poder repor, porque eu não posso punir o outro. A não ser que o outro esteja atrasado, eu vou passando, às vezes. Mas eu deixo muito claro isso. Por isso que o contrato, gente, no primeiro dia lá na anamnese, é muito importante. A gente tem que deixar claro o que a gente vai permitir e o que não vai permitir. Porque senão vira uma bagunça, né? E eles têm que respeitar aquilo. Lá não é que nem médico. Eu atendo eles pontualmente. Agora, se eu atraso por algum motivo, sei lá, a criança ou o adulto está se esgoelando, está chorando, eu não vou falar, agora sai que o seu horário acabou. Se eu atrasei 5, 10 minutos, eu reponho. Isso tem que ser reposto. Agora, se a criança atrasou, não. Poderia falar um pouco de testes? Poderia. Quantas sessões para avaliação? 5 sessões. 5 com a criança e adolescente, né? 2 com os pais, eu faço a anamnese, a devolutiva, e quando tem necessidade, eu faço a devolutiva na escola. Então, são 8, de 7 a 8 sessões. Explicar, por favor, qual a diferença que você viu em profissionais que fizeram curso, de pedagogia, psicologia e depois após em psicopedagogia. Ah, tá bom. O que eu percebo de diferença, gente, porque o professor, né, o pedagogo, ele já tem toda aquela parte educacional, de como aprende, de metodologia de ensino, aí às vezes dá para a gente juntar o conteúdo com a habilidade cognitiva, a gente tem mais jogo de cintura no quesito aprendizado, porque a gente foi mais fundamentada para isso. Isso não quer dizer que o psicólogo não pode correr atrás, ele pode correr atrás, né? Mas a didática foi dada para o pedagogo, né? Como a parte do psicólogo que fez a psicopedagogia, ele vai ter esse respaldo emocional muito grande. A criança, sempre que ela chega num consultório psicopedagógico, de alguma maneira, está abalada, né? A autoestima está abalada, né? Ou insegurança, porque ela está tendo algum tipo de fracasso escolar. Então, é nisso que eu sinto a diferença do pedagogo para o psicólogo.
mas nada que não possa correr atrás, gente. Eu fiz a pedagogia, e aí, como eu fui trabalhar a parte emocional? Eu fui para a arte-terapia. Então, já dá esse respaldo emocional para a sessão, e junto a gente trabalha a parte pedagógica, tá bom? Transforma mesmo. Eu sou pedagoga também, mas após me ampliou horizontes. Com certeza, Cida. Deixa eu ver aqui. Sem pandemia, quantos você atende por dia? Gente, vocês vão me achar louca, mas sem pandemia, eu consigo atender 11 por dia. Só que eu estava tentando diminuir meu ritmo, que eu estava pirando, ainda por cima que eu tenho a parte dos livros, dos jogos, das monitorias. Então, eu estava meio surtando, mas se não tivesse a pandemia, em março, eu estava atendendo de 10 a 11 por dia, 55 pacientes por semana, isso é uma loucura. Eu estava com 4 de manhã e 7 à tarde, mais ou menos, tá? Ou 3 de manhã e 6 à tarde. Eu estava indo porque, assim, às vezes eu prefiro atender até mais tarde, porque a criançada tem muito essa coisa da escola integral, então começa a agitar muito o consultório depois das 4. Então, eu estava já dando essas equilibradas. Eu pretendo agora, principalmente que eu estou muito forte nessa parte de cursos, de assessoria, de atender de 6 a 7 por dia. Eu estou querendo me botar um teto, porque senão eu fico a louca do atendimento, tá? Mas eu estava assim. Agora, com a pandemia, já estou atendendo 7, 8 por dia, tá bom? Estou me deixando algumas manhãs para escrever, para criar. Então, tem um momento que a gente também tem que privilegiar a nossa qualidade de vida, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Para a gente não ir atropelando. Bom, eu não esqueci dos testes, tá? Quem me perguntou. O valor aproximado para cada sessão, eu falei lá no começo, eu acho que você que estava travando, né? Vai depender da região. Eu cobro na região do Real Parque, Morumbi, 350 a sessão. Mas a gente tem que fazer uma pesquisa na nossa área, gente, porque é absurdo que muda. Dentro de São Paulo, parece vários mundos diferentes, várias cidades. Mas é o que, mais ou menos, eu vejo que está entre 300 e 400, 260, alguns que estão mais no início, mas tem de todos os valores. O legal que eu acho é você fazer uma pesquisa no lugar que você está, né? Fazer uma média, principalmente se você está começando. Não desvalorize muito o seu horário. Mesmo que você está começando, que você está saindo da aula particular, mas você não pode cobrar o preço de uma aula particular. Senão você vai ser sempre vista como uma professora particular, tá bom? Gente, a dos testes eu só estou guardando um pouquinho, essas regras são fundamentais mesmo. E se toda vez que a gente não faz o contrato, eu me arrependo. Se eu esqueci de falar alguma coisa que é importante, que às vezes dá confusão, eu me arrependo. Iniciação é logo com a anamnese? Sim. Tem alguns, por exemplo, tem mãe que me liga pela arte-terapia e fala assim, meu filho já tem 19 anos, então eu posso marcar direto com ele? Se ela não faz questão de te conhecer, eu falo, pode, não tem problema nenhum. Mas, geralmente, principalmente menor de 18 anos, eu faço a primeira reunião, faço a anamnese com os pais, para eles me conhecerem e eu explicar o trabalho, tá bom? Então, eu começo com a anamnese, porque também já te dá um direcionamento de qual a queixa, né? Exatamente, fiz 4 períodos de psicologia, mas me respaldo mais na pedagogia, exatamente. Porque quando vai parar, é lógico que a parte emocional está mexida. E é por isso que o método Paula Furtado, que eu falo tanto, às vezes a gente pode já dar esse equilíbrio com as histórias, é fantástico. Elas já ajudam muito nessa parte, de dar esse respaldo emocional. Amei, a louca da atendimento. Gostou, né, Ana? Na minha cidade tem gente que cobra 100. Então, não é nenhuma aula particular aqui, né? Agora, por isso que eu falo, a gente tem que fazer uma média, não pode ser muito acima, nem muito abaixo, mas você tem que valorizar o quanto para você, e
e considerando a situação. Então, às vezes, você tem que considerar. Agora, na pandemia, teve pai que perdeu o emprego, eu fiz pacote, sabe? Você faz uma reflexão de caso a caso, né? Não é aquela coisa de, ou paga o valor ou vai embora, não é isso. Mas tem uma valorização. E eu vou te contar, as pessoas valorizam tanto o trabalho que elas mesmas, às vezes, ficam sem graça de pedir um desconto, às vezes eu que proponho para a criança não ficar sem tratamento. Cada criança que você atende 1 ou 2 vezes por semana. Então, isso eu falei na parte do tempo. Antes, eu atendia 2 vezes por semana. Agora, para ser 2 vezes por semana, tem que ser um caso muito sério, que eu preciso trabalhar muito mesmo. Porque quando eu incorporei as histórias na minha metodologia, que eu coloco a história, uma dinâmica de arte-terapia, e aí eu vou para as habilidades, gente, mudou tudo. Eu atendo 1 vez por semana e funciona muito bem, muito bem. É o tempo certo para ele ter aquele gostinho de querer voltar. Quando é algum caso mais grave, uma dislexia, que precisa fazer uma reorganização, eu faço uns combinados e mando algumas tarefas que são muito tranquilas para serem feitas em casa ou no reforço da escola, porque aí eu acelero isso, mas eu fico com a parte pesada de trabalhar essa reorganização na parte espacial, temporal, no consultório. Infelizmente, minha cidade cobra uma média de R$100 e os pais não valorizam. Isso, mas eles vão valorizar a partir do momento que você começar a atender e eles verem a diferença, gente. Principalmente quando a gente trabalha essa parte terapêutica aí com as histórias, com as dinâmicas, porque eles têm uma mudança no todo. Eles começam a falar, gente, nossa, era um desgaste, agora ele chega em casa, já vai e faz a lição. Então, é muito bacana quando a gente vê que eles começam a dar esse feedback, eles mesmos valorizando o seu trabalho, né? Mas tem lugar, não tem muito, né? Se todo mundo cobra 100, você cobra 300, fica muito fora. Mas você pode cobrar 150, que às vezes a pessoa até valoriza mais aquele que cobra um pouco mais, entendeu? Você divide o espaço com outras psicopedagogas, é válido. Olha, quando eu comecei, eu dividia, né? Então, até eu expliquei numa das lives, eu era professora, e aí eu dividi com uma outra professora que fez a psicopedagogia comigo. Ela dava aula de manhã e ficava no consultório à tarde. Eu dava aula à tarde e ficava no consultório de manhã. E a gente dividia a mesma sala, tá? E até o ano passado eu fiquei 11 anos numa clínica que que eram várias profissionais. Mas eu nunca gostei de dividir a minha sala, mesmo porque eu atendo muito, né, gente? 11 por dia, que horário que a outra ia atender? Não tem como. Então, eu sempre gostei de ter a minha sala, não é ciúmes do material, mas eu gosto de saber o que tem lá, o que eu posso usar. Então, essa parte, assim, eu gosto hoje em dia. Eu mudei agora para um prédio de escritórios, então eu vou também ter a minha sala sozinha, mas 2 amigas minhas estarão no mesmo prédio, mas não na mesma sala. Mas vale, para começar, tudo é válido, gente. Eu comecei, porque eu não tinha nem financeiramente aquela coisa de me bancar sozinha, então eu comecei com outras. É bom, porque aí tem material também diversificado. Agora, quando dividir com outras, também faz o contrato, gente. Porque tem gente que não está nem aí, né? Usa a última argila e não te avisa que acabou a argila. Pega teu material que você tem o maior xodó, deixa tudo sujo de tinta. Então, tem que ter os combinados. Contrata com todo mundo, com o paciente, com a pessoa que vai dividir e com os pais. E com a escola também. Como eles fazem o pagamento? Diretamente na sua conta? Sim. O que eu faço? Quando eu faço pacote, que eu dou algum desconto, eles pagam o mês adiantado para mim, né? Para ter algum controle. Mas a maioria, como eu já conheço, já tem envolvimento, porque aí começa, atende o irmão, aí atende o mais velho, daqui a pouco vem o mais novo, começa aquele boca a boca, tem famílias que eu atendi já todo mundo da família, os primos, é muito engraçado, você termina conhecendo todo mundo.
Então, no última sessão do mês, eu mando a cobrança e aí eles fazem o pagamento direto na minha conta. Isso foi esse ano também que eu estava sem secretária, por conta da pandemia, ficou uma confusão lá no consultório, então a gente ficou sem secretária. Mas, geralmente, quem faz essa cobrança é a secretária. É muito bacana, até porque, às vezes, eles ficam reclamando com a secretária. Ai, cobrou isso, cobrou aquilo, sabe? E quando você entra, eu pego o telefone e falo, ai, qual é o problema? Com a gente, não. Então, às vezes, eles soltam as coisas com a secretária e não fica aquele desgaste com o cliente. Quero o método Paula Furtado. Oba! Vocês vão conhecer mais na semana da psicopedagogia. Vamos ver. Gente, se vocês acharem que alguém se beneficia com essa live, já manda o aviãozinho, hein? Vamos multiplicar juntos. É possível separar pedagogia no reforço e a psicopedagogia? Sim. Olha, eu acho assim, ou você dá aula ou você faz psicopedagogia. Se você falar dos dois, a coisa vai embolar o meio de campo. Então, eu prefiro dar uma separada. Agora, se você quiser se firmar como psicopedagoga, começa a focar na psicopedagogia. Estou aprendendo muito, pois na minha pós não foi tão claro assim. Ai, que bom, gente, isso é o meu objetivo. Pagamento é na hora do atendimento ou adiantado? Adiantado só quando eu faço o pacote, isso é o meu combinado. Mas, quando a pessoa vem, por exemplo, vem fazer o diagnóstico, às vezes eu falo, ó, vão ser 7 sessões, ele paga metade no começo, metade no final do diagnóstico. Então, isso é bacana para a gente garantir, né? Porque, assim, a gente vai aprendendo, porque lá atrás eu levei alguns canos, e aí é complicado, a gente vai aprendendo a cobrar. Quero métodos, já me inscrevi. Tem muita diferença entre a pós de neuropsicologia e neuropsicopedagogia? Tem. Primeiro, porque a pedagoga não pode fazer a neuropsicologia, tá? A neuropsicologia é muito baseada em testes também, a neuropsicopedagogia também, né? Então, mas dá para fazer dinâmicas também, mas é outro esquema. Por exemplo, a neuropsicopedagoga, eu também sou neuropsicopedagoga, mas o nosso diagnóstico, ele não serve como documento para a escola, por exemplo. Para a gente conseguir que ele tenha uma prova diferenciada, não serve, tem que ser da neuropsicóloga junto com o neurologista, tá? Mas as escolas valorizam muito o psicopedagogo, então tem muitas escolas que só com o meu diagnóstico, mais o neuro falando, as minhas orientações, já está ok. Mas tem escola que quer o neuropsicológico. Os pais comparam muitos valores, sim, mas quando eles vêm com indicação e que as pessoas falam, não, vai lá na Paula Furtado que ela resolveu a minha sobrinha, do meu filho, é diferente, gente, é que nem a gente, quando quer uma opinião, a gente vai no médico, no especialista. Então, é a gente fazendo a nossa divulgação, né, de uma maneira tranquila, que é fazendo os casos acontecerem, que eles vão valorizar. Então, muitos, eles já chegam lá, já sabem que vão pagar, não vão pagar tão barato, mas também não é tão caro. Tem gente que cobra 500, 600 a sessão. Eu acho que até numa época de crise assim, é muito complicado. Esse ano eu nem subi, então continuou os 350. Tem modelo de contrato com os pais? Gente, eu não gosto do contrato. A única coisa que eu falei é aquela ficha que eu ponho lá, a ficha com todos os dados da criança, dos pais. No final, eu coloco a observação que, se não avisar com 48 horas de antecedência, a sessão será cobrada. Eles ficam muito mais ligados quando você coloca lá, porque eles assinam a ficha. Então, eles vão poder falar, faltou, mas eu não sabia, entendeu? Esse é o maior problema de contrato que dá com eles, mas do resto, eu acho que é tudo muito de boa. É tudo muito conversável e combinado. Tá bom. Eu quero esse método, que bacana. KKK, não tenho secretária. Aí complica um pouquinho. Eu até estou começando agora o ano sem secretária, mas
Tem época que eu estava, no final do ano, quase morrendo louca, marcando 2 pacientes na mesma sessão. Não dá, gente. É humanamente impossível. Você tem que cobrar, você tem que marcar a consulta, você tem que mudar o horário. Eu tenho paciente, quando eu vou dando alta, que vem de 15 em 15 dias, e aí você esquece de marcar que ele não veio a semana passada e tem que vir. É uma loucura, né? Mais jogos, mais live, mais curso, fica louco. Então, eu vou ter a minha secretária, aliás, eu gosto de pegar estagiária de pedagogia. É muito bacana, porque já tem uma interação com as crianças também. Ah, isso que eu perguntei. Se a pessoa não cumprir o combinado no contrato, faltar e não desmarcar 48 horas, eu mando a cobrança. A não ser que ele tenha uma desculpa muito viável. Nossa, minha mãe passou mal, levei a avó no hospital, teve alguma coisa. Gente, se tiver, a criança começou a vomitar na escola, estava com febre, tem que ter uma desculpa palpável. Agora, começou a desculpa ser muito toda semana, esquece, eu cobro do mesmo jeito, tá? Quanto tempo de atendimento, incluindo as histórias e as dinâmicas? 50 minutos. E dá tempo para tudo, gente. Tem pais que não aceitam um diagnóstico com alteração de comportamento. E aí, como agir? É normal indicar para procurar um profissional para fazer exames neurológicos? Gente, eu nunca vou de cara, sabe? Às vezes, se você vai de cara, logo na anamnese, já manda para o neuro, já faz isso, os pais, às vezes, ficam assustados e fogem, né? Então, tudo tem que ser muito conquistado. A mesma coisa que a gente faz com a criança de ter o vínculo, tem que ser feito com os pais também. Porque senão, né? Senão a gente chega, joga um monte de culpa, joga, sabe, aquele balde de água fria. Então, eu vou preparando, por exemplo, na anamnese, já dá para perceber, às vezes, parece, se eu anotasse, se eu filmasse as anamneses dos TDAHs, vocês iam rir, porque eles falam as mesmas coisas do que a criança faz, de como, sabe, as rotinas, o que elas gostam, os problemas que elas dão no social, é muito engraçado. Às vezes, pelas próprias queixas que eles trazem, já dá para você perceber que tem alguma coisa de TDAH. E aí você vai avaliar a criança, já aparece. Mas eu não gosto de jogar logo o rótulo. Eu vou usando já as palavras. Olha, ele tem um déficit de atenção aqui, na atenção concentrada, ele tem mais facilidade na atenção dividida, ele tem a memória episódica melhor do que a memória recente, e vou dando algumas dicas, porque a não ser que esteja um caso muito complicado, que você já vai precisar de um neuro, porque a criança está precisando de uma medicação, alguma coisa assim, eu vou deixando esse pai formar vínculo, porque ela vai ser trabalhada para o TDAH. Para mim não importa se eu vou botar o rótulo ou não, mas eu vou trabalhar já as dificuldades do TDAH. E tem pessoas que já começam eles já ficam bravos. Ah, a professora já falou TDAH, como é que ela vai saber ou não? Eles já vêm bravos. Então, aí eu vou, aos poucos, até a hora que eles têm aquela confiança em você, na devolutiva, aí você já começa a dar algumas pistas, e se necessário, é lógico, se necessário, eu já indico na devolutiva. Ó, vamos procurar um neuro só para tirar da frente, se não é um TDAH, se ele não precisa de alguma medicação, mas geralmente o que eu vejo muito lá é que quando você começa a dar as características, algum dos pais já se reconhece nos sintomas, então fica muito mais fácil eles entenderem o filho. Paula, você é incrível, volta ao NASP mandando essa live para as minhas colegas do curso. Ai, que bacana! Fico feliz. Adoro o NASP. Pode mandar, pode falar para elas me chamarem que eu vou lá dar palestra, sem problemas. E quando acontece, quando desmarco em cima da hora, falando que está com febre, dor de cabeça, muito complicado. Isso, aí a gente não sabe se é desculpa, mas a gente vai saber se é recorrente. Já teve mãe que falou que ele estava com febre e a criança na sessão seguinte desmentiu. E aí fica muito sem graça, né, a mãe. Os pais e as professoras querem logo o rótulo, sim, mas aí, quando eu faço o diagnóstico, vou fazer um dia uma live só mostrando como eu faço o relatório do diagnóstico. Eu coloco pelas habilidades, gente, já dá para perceber. Não precisa saber se tem o TDAH ou se não.
a dislexia ou desortografia, eu percebo assim, a criança tem as mesmas trocas. Então, não sou eu que vou dizer, é o neurologista, né? Se é uma desortografia ligada ao TDAH ou se é uma dislexia. Então, o que eu faço? Eu coloco, apresenta trocas disléxicas que não poderão ser descontadas. Eu faço todo o relatório dando todas as características do TDAH. Eu só não posso, como psicopedagogo, escrever, tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Posso ter a maior certeza, os neuros que eu costumo trabalhar, eles já falam, Paula, quando você manda, eu já sei que é. Porque eu só mando quando eu tenho certeza, gente. E olha, com a experiência, dá para a gente ter certeza, às vezes, da anamnese. Porque é muito detalhe que eu já tenho, que às vezes não está no livro, mas que eu escuto dos pais há 29 anos. Acompanhando no aeroporto, olha que legal, Rosana. Estou adorando, que bom, gente. Olha só, me perguntaram sobre os testes. Gente, estou perdida no horário aqui, hein? Oh, já vai acabar. Olha só, testes, eu ia entrar na parte de materiais necessários. Né? Amanhã eu posso continuar um pouquinho também na outra live. Mas os testes, eu não sigo muito padrão de teste, eu já falei para vocês. Eu uso muito os testes projetivos, algumas dinâmicas projetivas, que eu dou as dicas de todos lá. Vão lá no meu canal no YouTube, gente. Eu fiz várias aulas só sobre diagnóstico psicopedagógico. Eu fiz uma sobre linguagem, uma sobre lógica, uma sobre a percepção visomotora, uma só de testes projetivos, porque é legal a gente dar um todo da criança na devolutiva, a gente entender como ela está emocionalmente também, tá bom? Então, até uma dica que eu ia dar, que às vezes é erro de principiante, o psicopedagogo vai lá naquelas lojas e compra aqueles materiais caríssimos de provas operatórias, de provas disso, de teste daquilo, e às vezes a gente pode fazer a mesma avaliação com jogos. Então, estão lá, assisti, adorei. Ai, que bom, Cida, olha, é esse o meu objetivo. Gente, foi muito tempo de consultório até eu desenvolver e eu saber esses jogos que para mim já servem como diagnóstico. Então, vai lá, dá uma olhada, porque às vezes a gente compra aquelas caixas caríssimas e depois a gente acha muito chato ficar aplicando aquilo. Como a gente pode avaliar a classificação, a conservação, a lógica com jogos, tá? Eu vou dar uma dica, depois eu vou fazer uma live, vou até anotar aqui, só dos materiais necessários. Muita gente está me perguntando que materiais que eu compraria, que eu indicaria para quem está começando um consultório. Que bom que vocês estão gostando. Então, eu vou fazer uma só de materiais depois, tá bom? Aí eu indico, assim, o que tem que ter nas diferentes faixas etárias. A live de amanhã é como organizar o seu consultório. Então, ó que legal. Aí eu já posso falar dos materiais juntos, já posso dar uma boa dica. Vai ser ótimo essa de materiais. Sim, amanhã, então, eu vou falar da organização do consultório. Já tem uma parte que eu falo só dos materiais, como eu organizo, quais que eu preciso ter. Então, já vai dar para a gente ver bem essa parte, tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Eu acho que eu falei de quase tudo. Da divulgação também, que faltou falar, uma coisa que não adianta, gente, que todo mundo faz no início, é fazer uma cartinha, tudo bonitinho, explicando o trabalho, levando para a escola com cartão. Não funciona. Elas te recebem, mas elas vão arquivar aquilo. Já conversei com muitas psicopedagogas, com muitas coordenadoras, e elas não usam, tá bom? Então, eu vou dar mais dicas aí, como que a gente pode divulgar. Estou adorando a participação de vocês. Que bom que vocês gostaram. Beijo grande para todas. Tem alguém que não pôs aqui de onde está falando? Eu adoro saber. Obrigada, Ana. Beijo grande. Até amanhã, Cida. Deixa eu ver aqui. Mato Grosso, olha que bacana. Oi, Marcela, não tinha te visto aqui. São Paulo, Rondônia, olha que diversidade, muito bacana. Rio Grande do Sul, Minas, Suzano, São Paulo, Lorena, São Paulo, Rio de Janeiro,
Maceió. Obrigada, gente. Que bom que vocês estão gostando. São Paulo. Até amanhã. Beijo, gente. Eu vou aqui, senão não dá para salvar para depois. Que a gente vai colocar alguns videozinhos aqui da live, tá bom? Beijo grande. João Ramalho, olha, falo de desligar, mas eu sou curiosa. Eu adoro ficar vendo Vassouras, Rio de Janeiro, que bacana. Tô adorando essa semana com vocês. Em das Artes, deixa eu ver se aqui no Facebook, esqueci um pouco vocês aqui, né? Muito legal, gente. Obrigada pela audiência, tá bom? Beijo, estou indo. Gravatá, Pernambuco. Eu conheço Gravatá, linda cidade. Gratidão, eu que agradeço. Palmeira dos Índios, Alagoas. Que bacana. Gente, adorei. Espero vocês amanhã. Rio Grande do Norte, olha que bacana. Hoje está bem diversificado mesmo. Beijo, gente. Vou parar, senão não salvo. Tchau. Até amanhã.